Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. E tivemos algumas notícias preocupantes aqui na Ucrânia. Os russos, no ataque que eles fizeram com drones de ontem para hoje, eles atingiram a usina de Chernobyl. Vocês sabem, a usina de Chernobyl foi um esforço enorme de toda a Europa para conseguir conter a radiação de Chernobyl desde o acidente causado pelos soviéticos em 1986. E esse drone explosivo chegou a danificar a cobertura de Chernobyl. A situação é preocupante. É lógico, isso foi contido, não chegou a gerar vazamento radioativo ainda, mas se a Rússia continuar nesse processo, né, ou seja, está muito claro que os russos estão fazendo isso de propósito para forçar uma negociação de paz, para botar medo na Europa, temendo a liberação disso daqui. É um absurdo completo esse tipo de estratégia, né? Bom, fora isso, não teve nenhum grande dano dos drones de ontem para hoje. Os ucranianos atingiram uma refinaria aqui em Krasnodar e também tiveram vários avanços aqui na linha de frente. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, né? Parece que os ucranianos estão chaveando para o modo, bom, se o Trump não vai ajudar mesmo a Ucrânia, vamos seguir com o nosso lado, e tem contra-ataques em vários pontos do linha de frente aqui. A gente falou alguns dias atrás que teve contra-ataque em Pokrovsk, os ucranianos avançaram ali em Pokrovsk, e agora a gente tem também em Toretsky e em outros pontos da linha de frente avanços ucranianos também. É por isso que a Rússia está com tanta pressa de fechar um acordo agora, porque sabem que não vão conseguir manter essa linha de frente nessa posição, né? Bom, e vamos falar também sobre o Peter Hegseth, que cara burro, bicho. Puta que pariu. Ô Trump, você tá sabendo o idiota que você colocou como ministro da Defesa? Eu fiquei assustado. O cara falou meia dúzia de bosta que é típico de Lula. Lula falaria esse tipo de coisa. Bom, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as negociações lá em Bruxelas, né? Tá tendo um encontro em Munique, desculpa, tá tendo um encontro lá em Munique. Estão combinando um encontro na Arábia Saudita também. Vamos falar sobre essas supostas negociações de paz que o Trump está patrocinando. Eu não acho que isso vai dar em nada, mas vamos falar sobre o que está sendo negociado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Gugu do Plano Médico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando para vocês, nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar uma equipe do GUR lá em Odessa. O GUR, para quem não sabe, é o serviço secreto ucraniano. Eles têm uma série de operações ali, inclusive muitas coisas. A Odessa está fora da linha de frente. Não, meu amigo, a Odessa está bem na linha de frente ali. Tem um monte de operações secretas ali, Crimeia, naquela região ali. O pessoal está precisando de drone e de sistema de guerra eletrônica, né? Esse daqui é um vídeo do soldado lá do GUR. Ele pediu que eu não falasse o nome dele e não pode se identificar, evidentemente, mas ele está agradecendo aqui a um binóculo que eu comprei para eles lá quando eu estive lá visitando a Ucrânia. Então ele está agradecendo ao pessoal do canal Mundo em Revolução. Eu sei que você não entende ucraniano, mas você vai entender ele falando Mundo em Revolução aqui, ó. Бажаю здоров'я, ми розвідники. Хочемо подякувати Пітеру та його підписникам каналу Мунду Ень і Револусау за придбаний прилад нічного бачення для виконання завдань на Херсонському напрямку. Слава Україні! Heroína Slava. Então, isso daí eu dei do meu dinheiro mesmo, eu banquei esse binóculo. É um binóculo caro, mas beleza, é para ajudar mesmo que eu fui lá na Ucrânia. Então, agora a gente está fazendo a vaquinha aqui com os selos do afundamento do Moskva. Tem o cartão da frota russa do Mar Negro, que foi totalmente destruída pela Ucrânia. Aliás, uma das lambanças que o Peter Hegseth falou hoje é que os Estados Unidos não têm capacidade de enfrentar a marinha russa. Cara, como assim, bicho? Esse cara tem um problema de retardo mental, cara. Acho que tem que mandar ele para, né, dar uma avaliada no QI do cara, porque tá foda. Enfim, o tanque sendo puxado pelo trator, né, um símbolo da Ucrânia nessa guerra, e vários badges aqui. Todos esses badges aqui foram fornecidos pelo Alex Silva. São badges reais dados por soldados ucranianos, ou seja, não são badges comprados em loja. Da vez anterior, eu vendi badges que eu comprei lá na Ucrânia em lojas. Eu falei para vocês, esses aqui não, esses aqui são diferentes. São badges dados por soldados ucranianos, então tem muita coisa interessante aqui, né? O link já está aqui nessa thread minha do Twitter e está também na descrição desse vídeo. É só clicar aqui, ó, tá aqui. Você escolhe os números que você quer concorrer e paga R$4 cada número, e o sorteio vai ser no dia 1º de março, tá? Já temos um dia só dessa vaquinha no ar e já tem 20% dos números vendidos já.
Vamos esperar aí que o pessoal compareça e conclua aí a compra dos números para a gente poder ajudar com o drone e o sistema de guerra eletrônica. A gente precisa de 7 mil dólares, eu botei aqui 10 mil números a R$4, dá 40 mil reais. Ou seja, deve dar para a gente pagar esses 7 mil dólares lá para o pessoal, né? E o que sobrar, além dos 7 mil dólares para o grupo do GUR, eu vou ajudar uma fábrica de drones em Kyiv, que eu também visitei. Eu estou para fazer o vídeo deles, eu capturei material lá, mas tem um monte de vídeo dessa viagem minha que eu não fiz ainda. Vou fazer esse vídeo lá da fábrica de drones lá na Ucrânia, para mostrar para vocês a iniciativa que a gente vai estar ajudando também com o que sobrar, além dos 7 mil dólares aqui, né? Bom, eu agradeço a todo mundo que puder doar aí nessa vaquinha, que puder entrar nessa rifa. Muito obrigado a vocês e temos que ajudar a Ucrânia, ainda mais nesse momento que é muito importante a gente mostrar a nossa solidariedade. Eu sei que o valor que a gente está arrecadando aqui é ínfimo, é muito pequeno, para ajudar uma unidadezinha lá com uma coisa que eles estão precisando, é uma coisa pequena, mas tenha em mente que o apoio que a Ucrânia tem no mundo é muito grande. Então a gente está sendo só parte de um grande esforço de toda a humanidade para lutar contra a ditadura do Putin. É muito importante a gente mostrar que a população mundial apoia a Ucrânia, inclusive para a questão do Trump, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Bom, de ontem para hoje teve um ataque com 133 drones Shahed contra a Ucrânia, 73 foram derrubados por artilharia tradicional, 58 por guerra eletrônica. Teve ataque em um monte de lugares, Kyiv, Sumy, Chernihiv, Odessa, Kharkiv, coisa e tal, mas nenhum desses ataques foi muito significativo. Agora, o que chamou muita atenção foi isso daqui. Esse daqui é o ponto em que o drone atinge a usina de Chernobyl, né? Vocês estão vendo aqui, essa parte redonda aqui é justamente a grande coisa de contenção. Para quem não lembra do acidente de Chernobyl, foi um acidente muito trágico que aconteceu em 1986, com essa usina que fica perto ali de Kyiv, que o drone entrou, caiu dentro do local lá onde tem essa contenção, né? Na época foi um desastre enorme, tem grandes partes da Ucrânia e de Belarus que até hoje estão inabitadas, que não podem ser habitadas devido à radiação, devido a esse tipo de problema. E na época, né, os soviéticos construíram um sarcófago, que era uma estrutura de concreto em torno do reator, para conter o vazamento. Só que essa coisa foi feita meio que às pressas e não era muito forte, era uma coisa problemática e estava ameaçando cair, coisa e tal. Então, recentemente, a Europa como um todo, tá? Não foi só a Ucrânia, não. A Ucrânia também, evidentemente, mas vários países da Europa bancaram a construção desse grande domo para proteger o reator ali de Chernobyl, né? Porque, é lógico, se vazar radiação dali, afeta a Ucrânia principalmente, a Ucrânia e Belarus. Mas afeta também toda a Europa em última análise, né? A gente teve problemas na época, o leite na Europa parou de ser comercializado por risco de contaminação, teve um monte de coisa na época de Chernobyl. Assistam o seriado da HBO, né? Não é um seriado, não é um documentário, tá? Ele romantiza as coisas que aconteceram no acidente, então tem algumas imprecisões ali, mas ainda assim é um excelente seriado, recomendo muito que vocês assistam sobre o que aconteceu ali. E principalmente com uma grande culpa disso foi da União Soviética, né, da decisão centralizada, da ânsia de fazer as coisas para agradar o chefe, escondendo informações da chefia e coisa e tal. É o mesmo problema que os russos têm hoje, né, e é o problema que a Ucrânia está querendo se livrar desse modelo antiquado de estrutura hierárquica enorme, de governo grande. É o modelo que o Lula acha que vai resolver os problemas do Brasil, é o modelo que o pessoal comunista adora, né? Governo grande que resolve todos os problemas, e na verdade não resolve problema nenhum, porque o governo só resolve o problema do próprio governo, né? E acaba gerando problemas para a sociedade. Tem aqui algumas imagens do desastre lá em Chernobyl. É muito triste a explosão desse drone, né? Um risco muito grande. Não há, neste momento, sinais de radiação fora da região ali, mas evidentemente isso é muito preocupante. Esses drones têm uma carga explosiva muito grande. A IAEA confirmou que um drone atingiu Chernobyl e destruiu uma parte, né? Danificou o novo contenedor, né? O novo contenção ali do reator 4, causando um incêndio, né? Esse incidente aumenta o risco de atividade nuclear próximo de Zaporizhia. Lembra, Zaporizhia é outra usina nuclear ucraniana, essa nunca teve acidente, mas é a maior usina nuclear da Europa. Ela está desligada nesse momento porque os russos tomaram a usina usando armas, né, tentando destruir a usina, por pouco não causaram um outro acidente nuclear ali.
E, segundo a IAEA, não há espaço para complacência, realmente os russos precisam ser criticados por isso. O Andriy Yermak, que é o chefe do gabinete do Zelensky, disse que a gente providenciou aos parceiros americanos detalhes no ataque russo a Chernobyl, e os constantes ataques em drone em toda a região e a questão da segurança nuclear mostra um risco muito grande. Em Munique, que é onde está tendo o encontro, a atmosfera é de fúria, não apenas de preocupação, né? Nos anos 80, o mundo ajudou a União Soviética a conter o desastre de Chernobyl, e agora esses idiotas estão atacando isso com drone, né? E segundo o Zelensky, o que aconteceu ali foi um ataque proposital a Chernobyl. Dentre as provas que o Andriy Yermak está falando que foram fornecidas aos parceiros americanos, estão as evidências de que o ataque foi proposital. Ou seja, se trata de mais uma chantagem russa, mais uma tentativa russa desesperada, porque eles precisam desse acordo urgente. Em vários pontos da linha de frente, os ucranianos estão avançando neste momento, ganharam a iniciativa, os russos não conseguem mais avançar, e com isso o Putin está preocupado, porque sabe que vai vir uma ofensiva muito grande ucraniana aí. Eu imaginava que essa ofensiva seria no verão ou na primavera, mas talvez, devido a essa verborragia inadequada do Trump e dos auxiliares dele, talvez o Zelensky esteja adiantando esse processo. Pode ser, não sabemos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Aqui o Andriy Naumov, que é um ucraniano que trabalhou em Chernobyl por boa parte da carreira dele, diz que sim, Chernobyl ainda tem riscos significativos, tem 185 toneladas de material radioativo, sem meios de ser controlada a criticalidade dele. O que é criticalidade? No momento que você tem uma reação crítica, ou seja, que o urânio começa a produzir mais reação, a fissão de um átomo de urânio causa a fissão de outros átomos de urânio, que causam a fissão de outros átomos de urânio. Se a criticalidade disso for alta, ou seja, se cada átomo desse causar muitos outros átomos a fazerem a fissão, isso vira uma bomba atômica. É literalmente esse o problema, né? Chernobyl não tem como controlar a criticalidade. No reator funcional você tem os desaceleradores que é tipicamente água, né? Que é usado para desacelerar a reação de forma que não se atinja a criticalidade, que exista a fissão, gera a energia, mas você não tem a criticalidade, não tem a explosão nuclear. Em Chernobyl não tem como fazer isso, porque é um monte de urânio que está lá jogado no chão e não tem como controlar esse tipo de coisa. 95% do combustível do reator ainda está